Fala, gente, beleza? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem, porque eu tô bem também, graças a Deus, porque Deus é bom, Deus é maravilhoso. Gente, eu quero pedir para vocês se inscrevam no canal, deixe teu like, comenta, compartilha, tá? Compartilha muito esse canal para muitas pessoas que na qual amam o evangelho de Cristo. Amém? Em nome de Jesus. Gente, tá a maior conversa nas redes sociais a respeito deste mover que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Já há mais de 150 horas o povo em adoração e oração. É engraçado que esse mesmo local que aconteceu e que está acontecendo este mover é o mesmo local que aconteceu um avivamento chamado Avivamento Jesus People ou Jesus Movement, lá na década de 60, terminando a década de 60, entrando os anos 70. Né? Que esse avivamento foi mais para atingir os jovens, a juventude, né? Os jovens hippie, o movimento hippie, conhecido como movimento hippie, para resgatar os jovens das drogas, da prostituição, né? Dos prazeres deste mundo. Então este local é o mesmo local que aconteceu esse avivamento lá atrás nos anos 60 e 70. E o mais engraçado é que está acontecendo esse mover, né, que aconteceu lá atrás, está acontecendo novamente. E o mais engraçado é que neste mês, dia 24, vai lançar um filme cristão chamado Jesus Revolution, né, que é um filme contando a história do avivamento que aconteceu na década de 60 e 70. Né? Entre os dois anos, que foi no finalzinho ali dos anos 60, entrando nos anos 70. Então este filme vai contar literalmente este movimento que aconteceu nos Estados Unidos. E é engraçado que neste mês, justamente neste mês que vai lançar esse filme, está acontecendo esse mover. Coincidência? Ou providência divina? Ou um avivamento literalmente naquele país? Sabe que os Estados Unidos está numa heresia muito braba, apostasia está muito em alta também, assim como nós vemos aqui no Brasil. Isso que está acontecendo é um pouco satisfatório, né? E um pouco preocupante. A gente vê o que está acontecendo no Brasil e o povo está mais preocupado em adorar político do que adorar a Deus. Eu vou contar uma experiência que eu tive. Se eu achar o print que eu publiquei no meu Twitter, eu coloco aqui, mas se eu não achar, me perdoe. Há um tempo atrás eu tive uns problemas com alguns pastores. Na época eu não era pastor. Eu acabei passando por umas situações por conta de alguns pastores e eu acabei ficando muito frustrado com a igreja. Eu não desviei no sentido literário da palavra, desviar no sentido de ir para o mundo, fazer as coisas erradas, etc. Eu não fiz, eu não fui, eu fiquei na minha casa. Eu parei de ir para a igreja porque eu estava frustrado e comecei a ler a Bíblia na minha casa, orar na minha casa. É correto? Não, porque nós não somos igreja só. Nós somos igreja em unidade, em corpo, junto com a comunidade que professa a mesma fé no templo. O templo é só concreto, mas a igreja, nós em conjunto, que vamos ao templo prestar culto a Deus, onde Cristo, a cabeça, desce para receber o culto em adoração a Ele, né? Porque a igreja é o corpo em conjunto, em unidade, e a cabeça é o Cristo, né? Mas eu estava na minha casa, eu estava frustrado com tudo isso e tal. E aí eu estava vendo uma pregação do Paulo Júnior, eu estava vendo essa pregação e eu comecei a chorar. Comecei a chorar muito, sabe, profundamente, caindo em lágrimas. E algo dentro do meu coração dizia o seguinte: eu vou fazer algo no Brasil e eu não quero te deixar fora disso. Gente, naquele momento eu comecei a chorar mais ainda, porque há uns 5 anos, 6 anos atrás, todo dia eu entrava num quartinho na minha casa e eu começava a orar por avivamento, orar para que Deus mude a nossa geração. Né? Infelizmente estamos vendo uma geração de tiktokers, está achando que está evangelizando, acha que vão trazer o avivamento para o Brasil fazendo dancinha no TikTok. Não, infelizmente não vai. Infelizmente não é assim, entendeu? Então eu chorava muito por isso. E o ano foi de 2021, se não me engano, onde teve esse falar do Espírito em mim. E é como se o próprio Deus falasse para mim: eu vou fazer algo no Brasil, eu não quero te deixar de fora.
E muito tempo atrás, tem algumas pessoas que até acham meio loucura, eu não falo isso prepotente, eu não falo isso me vangloriando, eu sempre dizia que eu vou fazer parte dessa geração no Brasil. Eu não sei do que, mas eu sinto que eu vou fazer algo pelo Brasil, em nome de Cristo. E então eu por muito tempo comecei a clamar por isso. E aí Deus falou pra mim isso. Depois, aí logo em seguida eu busquei uma igrejinha pra me congregar, que era uma batista bem tradicional, que era do outro lado do quarteirão da minha casa. Comecei indo e tal. E aí depois eu fui chamado pra obra pastoral, né, pra missão pastoral, que não deixa de ser uma missão, né? E então o que nós estamos vendo hoje no país, lá nos Estados Unidos, pode ser uma faísca de um avivamento, mas nós também devemos estar preocupados e analisar os frutos que vai dar aquele movimento. Eu estava vendo, tem muitas conversões, testemunhos, cura, é isso que todo avivamento acontece. Cura, conversões, milagres, transformações, testemunhos. E só que é engraçado que lá não tem nenhum cantor famoso, não tem nenhum pregador famoso, não tem ninguém famoso, somente adoração, pregação do evangelho e silêncio. Silêncio total, oração e busca, sabe? Então, isso é muito grande, isso é maravilhoso. E a gente não vai viver isso no Brasil se nós continuarmos simplesmente fazendo dancinha no TikTok. Vamos ver isso, clamando ao Senhor. Eu acredito que nós, como igreja, devemos buscar em verdade e em espírito este mover. Eu acredito que se nós começarmos a buscar fervorosamente este mover, pode acontecer também aqui no Brasil. Mas é necessário muito clamor, muito arrependimento da igreja e muita renúncia para que venha acontecer. Em nome de Jesus, fica com Deus.